Bom, gente, boa noite. Então a gente vai estar dando início à parte 3 do nosso módulo de estudos diagnósticos. E eu queria falar, antes da gente começar a aula, que essa aula talvez cause um pouco de desconforto, tá? Principalmente em quem nunca teve contato com esses conceitos. Mas o desconforto é o primeiro sinal de que você está realmente progredindo em alguma coisa. Então, um pouco de paciência, lida com esse desconforto no começo, tá? É um tema um pouco mais complexo, é um tema um pouco mais difícil, mas aos poucos a gente vai conseguir internalizar esses conceitos e confia em mim que vai ficar fácil com o passar do tempo, a gente vai ficar acostumado e vai conseguir usar na nossa prática de forma simples, tá bom? Então, os conceitos que a gente vai analisar hoje vai ser razão de verossimilhança, tá? É uma das coisas mais importantes quando a gente vai dar o diagnóstico de alguma doença. Ancoragem e ajuste, vieses cognitivos, probabilidade e chance, que são conceitos distintos, normograma de Feiga, então eu coloquei opção 1 e opção 2, vou explicar depois, que são as duas opções da gente aplicar a razão de verossimilhança, e limiar de testagem, tá? Limiar de testagem e limiar de tratamento. Então, antes da gente começar nossa aula, o grande William Osler disse a seguinte frase, que a medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Tá? Brilhante. Estava muito à frente do seu tempo. E o que quer dizer probabilidade? A probabilidade é a incerteza colocada em números, tá? Então, vamos calcular rapidinho o que seria os conceitos de probabilidade. Então, vamos lá. Probabilidade de que um evento aconteça. Então, probabilidade de A acontecer, certo? Isso é como a gente descreve probabilidade em fórmula matemática. E agora tem esse outro jeito aqui. Então, a probabilidade de A acontecer dado que B aconteça, que a gente chama de A dado B. Tá bom? Isso aqui vai ser necessário para a gente montar aquela tabelinha, tá? Então, juntamente com o conceito de probabilidade, a gente vai revisar rapidamente os conceitos das últimas aulas de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, tá? Então, rapidamente aqui, vamos montar a nossa tabelinha. Aquela famosa tabelinha 2x2, tá? Não vai ser necessário, obviamente, ficar montando ela todas as vezes que a gente for para a prática clínica, né? Mas no começo, esse comecinho é essencial para entender da onde que vem esses conceitos e como que você mesmo pode deduzir e chegar a eles, tá? Isso vai ajudar a internalizar esses conceitos. Então aqui a gente tem, trocar a cor. Então aqui, teste positivo, teste negativo, paciente que está doente, paciente que não está doente. Beleza. E aí aqui a gente atribui a letras, né? Então, A, B, C, D. Todos os pacientes, todos os testes positivos, A mais B. Todos os testes negativos, C mais D. Todos os doentes, A mais C. E todos os não doentes, B mais D. Beleza? Então, feito a nossa tabelinha, a gente vai calcular a sensibilidade, utilizando agora o conceito de probabilidade. Então, o que é a sensibilidade que a gente falou na última aula? A sensibilidade é a probabilidade do teste dar positivo, dado que a pessoa está doente.
Então, probabilidade do teste dar positivo, dado que a pessoa está doente, A. Dividido por todos os testes, todas as pessoas que estão doentes. Então, A mais C. Isso aqui é a sensibilidade. Probabilidade. Especificidade. Especificidade é o contrário. Então, é a probabilidade do teste dar negativo em quem não está doente. Então, quando a gente olha aqui a tabela e vai nos testes negativos, onde faz intersecção com os não doentes, é a letra D. Tá? Dividido por todos os não doentes. Então, dividido por B mais D. Isso aqui é a especificidade. Aí agora os outros dois conceitos que são muito melhores que especificidade e sensibilidade, que a gente conversou na outra aula, é valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Certo? E o que é o valor preditivo que a gente falou na última aula? Ele é basicamente a gente inverter ali a sensibilidade, tá? Então, lembra, qual que é a probabilidade da pessoa estar doente, dado que o teste foi positivo? Isso é valor preditivo positivo. Se o teste veio positivo, qual que é a probabilidade desse paciente realmente estar doente? Então, probabilidade do paciente estar doente, dado que o teste veio positivo. Então, intersecção entre teste positivo e doentes, A, dividido por todos os testes positivos, A mais B. E o valor preditivo negativo, o contrário. Então, a probabilidade de você não estar doente, dado que o teste deu negativo. Então, não doente com o teste negativo, D. Ó, não doente com o teste negativo, D. É a intersecção, tá? Dividido por todos os testes negativos, C mais D. Então, D dividido por C mais D. Então, isso aqui é valor preditivo positivo. E esse aqui é o valor preditivo negativo, tá? Então, só para a gente relembrar rapidamente da última aula. Certo? Então, voltando aqui agora, tá? Então, isso é probabilidade. Isso é como a gente coloca a probabilidade em números, tá? E como que a gente dá o diagnóstico agora de fato, tá? Basicamente, a gente vai criar uma hipótese diagnóstica a partir do quadro clínico na nossa frente. Essa hipótese diagnóstica vai ter uma probabilidade, certo? Essa probabilidade a gente vai dar o nome de probabilidade pré-teste, que é a probabilidade daquele paciente ter aquela doença antes da gente fazer algum teste com ele, certo? E agora vem aqui um novo conceito, que é o conceito de ancoragem, tá? Então, a probabilidade pré-teste pra gente do nosso diagnóstico vai ser a nossa âncora, tá? Vai ser da onde o ponto de partida pra gente, tá bom? Então, isso vai ser importante a gente guardar. Então, vamos lá. Primeiro caso clínico. Paciente masculino, 33 anos, chega ao pronto-socorro com queixa de tosse, febre e dispneia há 3 dias. Aí a gente faz anamnese e exame físico, o paciente está com febre mesmo, temperatura de 38,5 graus, uma frequência cardíaca de 110, então esse paciente está taquicárdico, uma frequência respiratória de 29, então ele está taquipneico, uma saturação de 96, ainda está ok, e na ausculta pulmonar desse paciente. Os sons respiratórios diminuídos, difuso à direita, sem presença de crepitação, tá? Coloquei isso aqui propositalmente porque foram o que vocês disseram, que seria mais relativo a, por exemplo, um diagnóstico de pneumonia, tá? O fator mais relevante.
Então a gente aqui vai ver na prática se realmente ter crepitação ou não é um fator relevante para a gente, tá bom? E como que a gente interpreta isso? A partir desse quadro, a gente tem que gerar hipóteses, certo? Então, pneumonia, talvez seria a nossa primeira hipótese. Influenza, Covid-19, um derrame pleural por conta da ausculta também, associado à dispneia. Então, assim, 4 hipóteses principais. A nossa principal hipótese nesse caso é a pneumonia, tá bom? Vamos trabalhar com ela, tá? Mas na prática a gente também trabalharia tentando descartar todas as outras hipóteses nossas. Então, partindo, vamos fazer uma ancoragem da nossa probabilidade pré-teste, tá bom? Então, basicamente, a probabilidade pré-teste que a gente vai colocar aqui, olhando esse caso, vai depender um pouco da experiência clínica que a gente tem, da nossa prática clínica, tá? Mas ali, esse quadro, ali meio sugestivo de pneumonia, e teria uma variabilidade de probabilidade pré-teste, mais ou menos em torno de 10 a 20% que a gente encontra na literatura, tá? Mas vamos trabalhar com uma probabilidade mais baixa, tá bom? Vamos colocar uma probabilidade de 10% para a gente discutir. Então aqui a gente vai analisar pneumonia, partindo de uma probabilidade pré-teste de cerca de 10%, para a gente ser um pouco mais conservador, tá? Então, basicamente, aqui é a nossa linha de probabilidade, que varia de 0 a 100. Se eu tenho 100%, eu confirmo meu diagnóstico. E 0, com certeza não é. 100% com certeza é, 0 não, com certeza não é. Tá? E aqui vai ser a nossa âncora, partindo dos 10%. Nossa probabilidade pré-teste. Tá? Probabilidade pré. E o que esse paciente trouxe pra gente de sinal e sintoma? Então, o paciente do caso, ele tinha febre, ele tinha taquicardia, ele tinha taquipneia e não tinha crepitação. Então, essa é a nossa ancoragem. E agora, a partir do que esse paciente trouxe pra gente, a gente vai calcular qual é a probabilidade desse paciente ter pneumonia, tá? Então, aqui, 10% era a probabilidade pré-teste dele. Com a febre, ele pula de 10%. Isso aqui são valores reais, tá? Depois eu vou deixar as fontes. Ele pula para 21,7% aproximadamente, tá? E essa aqui sendo a nossa probabilidade pós-teste, tá? Nem sempre, igual eu falei, um teste precisa ser um teste mesmo, laboratorial, como um teste de Covid, um teste de influenza, não precisa. O teste aqui pode ser um achado da nossa exame físico, da nossa anamnese, um sinal, um sintoma, uma ausculta. Então, tudo isso vai começar a modificar a probabilidade desse paciente ter a doença ou não, tá? Então, beleza. Aí aqui a gente colocou a febre. Agora, antes da gente ir para o próximo teste, agora o que era a nossa probabilidade pós-teste virou a nossa nova probabilidade pré-teste, que a gente vai usar para achar a nossa nova probabilidade pós-teste novamente. Então, agora, colocando taquicardia, o nosso paciente vai sair de 21% e vai mais ou menos aqui para cerca de 35%. Agora, essa aqui é a nossa nova probabilidade pós-teste, 35%. E a gente vai fazendo esse esquema com todos os sintomas. Então, agora a gente vai para taquipneia. Taquipneia de 35 sai mais ou menos para
55%. Taquipneia. Mentira, vai para 60% mais ou menos. Vamos colocar os valores bem iguaizinhos na prática mesmo. Mais ou menos uns 60%. Essa é a nossa nova probabilidade pós-teste. E nem sempre a nossa probabilidade ela vai aumentar. Ela também pode regredir, tá? Então essa aqui que é a nossa probabilidade pós-teste, ela vira a nossa probabilidade pré-teste, porque a gente vai adicionar uma nova informação aqui. Certo? Que é que não estava criptando. Quando o paciente não está criptando, é um sinal que fala contra a pneumonia, tá? Mas não é tanta coisa não, igual as pessoas acham. Então, de 60%, ele cai mais ou menos aqui. Ele volta a 55%, tá? Sem crepitação. Ah, mas e se o paciente tivesse a crepitação? Agora, é um achado que aumenta mais do que diminui, tá? Então, se a gente tivesse os 60% com a crepitação, ele cairia mais ou menos aqui. Uns 83%. E essa é a nossa probabilidade pós-teste final. Então, veja bem. Um paciente que lá no começo da minha anamnese, do meu exame físico, ele tinha mais ou menos 10% de probabilidade de ter pneumonia. E com todo isso aqui que a gente somou, agora ele tem, sem crepitação, né? Então ele teria 55% de probabilidade de ter pneumonia, tá? Então é assim que a gente vai fazendo o diagnóstico. Então um paciente já com essa porcentagem, tá, de chance, com certeza a gente poderia solicitar mais exames, como por exemplo um raio-x, tá? Para confirmar ou descartar a nossa hipótese diagnóstica. Tá bom? Então esse aqui é um exemplo de como a gente vai utilizar. E, basicamente, o que são essas setas que eu coloquei aqui? Isso aqui é a razão de verossimilhança, que a gente vai adentrar este conceito, tá? Isso são razões de verossimilhança, tá? E esse número, ele é achado na literatura. Então, febre é mais ou menos, tem uma razão de verossimilhança de 2,5. Taquicardia, mais ou menos 2,1. Taquipneia, 2,7. Ausência de crepitação, 0,8, tá? Isso aqui a gente vai ver que como é uma coisa que afasta o nosso diagnóstico, quanto é menor que 1 afasta, quando é maior do que 1 aproxima. A gente vai ver como tá menor do que 1, é uma coisa que descarta. Então a gente chama isso aqui de razão de verossimilhança negativa e essas aqui de razão de verossimilhança positiva. E a crepitação, ela tem uma razão de verossimilhança de mais 3,3 para aproximar. Certo? Então, é basicamente assim que a gente faz um diagnóstico. Voltando aqui agora. Mas a gente tem alguns vieses, né? Vamos falar sobre os vieses antes da gente avançar nos exemplos. Então, quais são os nossos vieses cognitivos na hora da gente lançar a mão dessa ferramenta, tá? Então, a gente tem o viés de disponibilidade, que é considerar possibilidades de mais fácil recordação como mais prováveis. Então, vamos supor que você teve muito contato, mas muito contato com o COVID. E aí chega esse paciente e você tem certeza que é COVID. E aí você fica só com COVID na cabeça. Porque é mais fácil de você recordar, você veio primeiro na sua cabeça. A gente tem um viés de ancoramento, que é se prender a alguma informação que você viu ali e começar a negligenciar todos os outros dados a partir dela. Então, por exemplo, se teve algum dado que refuta a sua hipótese, que você está preso ali, aquele sinal que você está muito fixado naquele sinal, você apenas ignora ele. A gente tem a negligência da taxa base, que a gente ignora a plausibilidade ou a probabilidade pré-teste de uma doença em um paciente específico ao interpretar achados do exame físico ou resultado de exame desse paciente. A gente tem o viés de confirmação, que eu acho que é uma das coisas que os médicos mais fazem na prática, tá? Que é quando a gente valoriza
aquela informação que vai na mesma direção que a nossa. Então o paciente chega pra gente com um quadro de dor para urinar. E aí a gente não deixa o paciente continuar a história. A gente interrompe o paciente e fala assim: nossa, e tem espuma na urina, e mudou o cheiro da urina. Então a gente começa a querer confirmar aquele diagnóstico que a gente se firmou a partir do primeiro elemento que o paciente trouxe pra gente, tá? Então por isso que sempre vai ser o melhor a gente deixar o paciente falar, sem a gente intrometer, sem a gente fazer pergunta objetiva, tá? Então a gente fazer pergunta aberta é melhor, tá? Então, e o viés de fechamento prematuro. Então quando a gente coloca, a gente para pensar em novas possibilidades e a gente fecha logo uma coisa fixa na nossa cabeça e não continua a investigar as outras. Por exemplo, a gente estava investigando a pneumonia, certo? Agora, a gente chegou a uma probabilidade pós-teste de 55% desse paciente ter uma pneumonia. Só que eu não sei qual que é a probabilidade do paciente ter aquelas outras doenças que eu levantei como hipótese diagnóstica. Então eu teria que somar e ver qual seria a mais prevalente. E se elas fossem tão relevantes quanto, eu tenho que descartar elas também. Entendeu? Então, basicamente, esses são os tipos de vieses presentes nesse raciocínio que a gente vai ter, tá? E outra coisa também para se atentar, que é o índice ou o coeficiente K, chamado de kappa, tá? Que é a medida para avaliar a concordância interobservadores, tá? Então, aqueles exames ou sinais que são examinador dependente. Esse índice, ele varia de 0 a 1, sendo que 1 não há discordância, então todo mundo está vendo a mesma coisa, está encontrando a mesma coisa, e 0, que ninguém encontrou a mesma coisa. Teve discordância entre todo mundo que examinou aquele paciente, tá? Então, trouxe só alguns exemplos para a gente ver como há muita discordância entre os profissionais, tá? Então, por exemplo, cianose variou de 0,36 a 0,7. Então, mais de 50% dos médicos diferem do que é cianose ou não, se o paciente está cianótico sim ou não. A crepitação, de 0,21 a 0,65. Então, 80% dos médicos podem não auscultar a mesma coisa quando comparado com outro, olhando o mesmo paciente. Então, alguns podem escutar a crepitação, outros não, tá? Isso vai depender muito da habilidade do examinador, né? Então, a gente tem para ir para todos os exames, basicamente trouxe só alguns para a gente se situar. E agora, finalmente, vamos entrar na razão de verossimilhança, tá? Ou Likelihood Ratio, LR. É importante saber, tá? O termo em inglês também, porque aparece muito dessa forma. Então, a gente tem que saber do que está se tratando. Aparece como LR, ou Likelihood Ratio, mas no Brasil a gente chama de razão de verossimilhança, RV, tá? Então, igual eu falei, a gente tem a razão de verossimilhança positiva e a negativa. A positiva é a chance de um teste ser verdadeiro positivo ao invés de falso positivo. E a razão de verossimilhança negativa é a chance de um teste ser falso negativo ao invés de verdadeiro negativo, tá? A gente vai adentrar esses pormenores, tá? Então, segura aí, tá? Não fica tão incomodado. Fica incomodado, que ficar incomodado é muito bom, mas continua atento. Basicamente, são números adimensionais que vão indicar a força de um resultado de um teste positivo ou negativo, tá? Então, vamos lá de novo. Vamos ver agora a razão de verossimilhança. Partindo dos conceitos que a gente teve de probabilidade. Razão de verossimilhança, então, se a gente for pegar aquela definição, é a probabilidade do teste positivo em quem tem a doença. Ao invés de... Então, a probabilidade também do teste positivo em quem não tem a doença. Certo? Só que a gente já sabe o que é isso aqui. A probabilidade do teste positivo em quem tem a doença. Isso aqui é nada mais do que a sensibilidade. E a gente também sabe qual que é o contrário disso. O que é o teste negativo em quem não tem a doença é a especificidade. Isso é o que falta para
tá? Então isso aqui é a mesma coisa que 1 menos especificidade. Isso aqui é a razão de verossimilhança positiva, tá? A gente está deduzindo aqui para mostrar da onde que veio, tá? Mas a gente não vai ficar fazendo isso na prática, tá bom? Existem calculadoras, ferramentas e macetinhos que eu vou ensinar depois para a gente conseguir usar esse conceito de forma mais fácil na nossa prática. Até porque não teria tempo da gente parar toda a consulta, montar uma tabela 2x2 e começar a calcular, tá? Mas esse começo é muito importante para a gente fixar esses conceitos, tá bom? E a razão de verossimilhança negativa é o contrário, é só trocar o positivo pelo negativo. Então, a probabilidade do teste vir negativo em quem tem a doença sob, que é ao invés de, a probabilidade do teste vir negativo em quem não tem a doença. E aí, isso aqui embaixo, a gente já sabe o que é, que eu acabei de falar. Isso aqui é a especificidade. Por isso que o de cima a gente colocou 1 menos a especificidade, porque é o complemento da especificidade. E aqui a parte de cima, agora isso aqui é o quê? Se o de cima é sensibilidade, esse aqui, que também é o complemento, é 1 menos a sensibilidade. Isso aqui é a razão de verossimilhança negativa. E por que eu falei para a gente não usar conceitos de sensibilidade e especificidade e usar conceito de razão de verossimilhança? A partir de agora a gente não vai mais usar sensibilidade e especificidade, tá? De forma isolada. Por que o conceito de razão de verossimilhança é melhor? Porque ele agrega os dois conceitos ao mesmo tempo. Então ele agrega sensibilidade, agrega especificidade e usa os dois conceitos ao mesmo tempo. Então ele é muito, muito melhor do que usar eles de forma isolada. Então a partir de hoje a gente nunca mais vai usar eles de forma isolada, tá bom? A gente vai usar os conceitos de razão de verossimilhança. Então voltando aqui, basicamente como que a gente vai usar eles então? Igual eu falei no caso da pneumonia, a gente vai ter a nossa probabilidade pré-teste, a gente vai ter uma razão de verossimilhança a partir de um achado e vai calcular a probabilidade pós-teste, tá? Agora, o que vocês precisam saber? Isso é bom decorar, mas com o tempo vai ficar fácil, tá? Que uma razão de verossimilhança maior do que 10, ela é muito forte para confirmar uma doença, tá? E uma razão de verossimilhança menor do que 0,1, ela também é muito forte, só que para descartar uma doença, tá bom? Então, esses são conceitos importantes. E agora, como que a gente vai utilizar a razão de verossimilhança? Igual eu falei, existem calculadoras, tá? Igual eu coloquei ali, que na prática existem calculadoras para a gente fazer isso. Mas a gente precisa desse primeiro contato, precisa saber de onde as coisas vêm, tá? E se um dia você precisar usar isso na sua vida, você consegue deduzir, não importa que lugar que você esteja, tá bom? Então existem duas formas da gente utilizar. A primeira é transformando para chance, porque a razão de verossimilhança a gente só consegue usar ela usando o conceito de chance e não de probabilidade, tá? Segundo caso, que é usando o normograma de Feynman, que a gente vai ver. Então, é um pouco difícil, tá? Essas contas no começo, mas precisa ter esse conceito na cabeça. Então, a gente vai adentrar aqui na probabilidade versus chance, que não são a mesma coisa, tá? A probabilidade, vamos pegar o nosso exemplo da pneumonia, tá? A probabilidade pré-teste do nosso paciente ter pneumonia era de 10%, ou 0,1.
E aí eu vou transformar essa probabilidade para chance. Então, a chance pré-teste do nosso paciente ter pneumonia é igual à probabilidade dele ter a pneumonia dividido pela probabilidade dele não ter a pneumonia. Isso é chance. É a probabilidade de você, a probabilidade de você ter dividido pela probabilidade de você não ter, tá? Então, qual que é a probabilidade dele ter a pneumonia? 0,1, que é 10%. E qual que é a probabilidade dele não ter? 1 menos 0,1, que é 0,9. Então, a chance dele ter pneumonia pré-teste é de 1 para 9. É assim que a gente lê chance. 1 para 9. Ou 0,11. Tá? A gente vai precisar do valor para usar a razão de verossimilhança. Agora, com a chance, a gente consegue utilizar o valor da razão de verossimilhança para a gente fazer a conta. Então, a chance pós-teste é igual a chance pré vezes a razão de verossimilhança. Então, a chance pós é igual a chance pré, 0,11, vezes a razão de verossimilhança. Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, a de febre. Ela tem uma razão de verossimilhança positiva de 2,5. Então, vezes 2,5. Isso aqui vai dar 0,27. Então, essa é a nossa chance pós. Só que, para a gente utilizar, na nossa prática, a gente tem que transformar isso de volta para probabilidade. Certo? E aí, para transformar de volta para probabilidade, é o seguinte. Então, a gente vai fazer o inverso do que a gente fez para transformar para chance. Então, a probabilidade desse paciente ter pneumonia dividido por 1 menos a probabilidade dele ter pneumonia. Isso é igual a chance pós-teste. 0,27. Aí aqui é conta, tá, gente? A gente fazendo essas continhas aqui em x 1,27p igual 0,27 p igual a 0,21, passando dividindo, ou 21%. Tá? Então, essa é a nossa probabilidade pós-teste. Tá? Então, é dessa forma que a gente utiliza a probabilidade. E agora, se a gente for utilizar do normograma de Feynman, tá? Então, vamos ver como seria com o normograma de Feynman, que é a outra forma que a gente tem para utilizar. Então, basicamente, gente, esse é o normograma de Feynman. Então, a gente tem a coluna da esquerda, que é a nossa probabilidade pré-teste. A gente tem a coluna do meio, que é a razão de verossimilhança. E tem a coluna da direita, que é a nossa probabilidade pós-teste, tá? Então, na coluna da esquerda, que é a pré-teste, nossa probabilidade pré-teste é 10%. A nossa razão de verossimilhança é ali mais ou menos 2,5, tá? Então, mais ou menos passando ali no 2,5, chegando, isso aí se a gente traça uma reta, tá? Nesses dois pontos, chegando na coluna da direita. Então, vai dar mais ou menos ali, ó, uns 20, 21%, tá bom? Então, esse é um jeito também prático da gente utilizar. E aí, por exemplo, a gente utilizou como o sintoma da febre, certo? Se a gente fosse utilizar agora outro sintoma, como taquicardia ou taquipneia, a gente voltava, partia lá da coluna da esquerda novamente, agora com uma probabilidade pré-teste de 21%, que foi a que a gente achou, e traça uma nova reta com uma razão de verossimilhança que a gente achar do nosso sintoma ou sinal. Tá? Então, basicamente, a gente fica fazendo isso até achar o resultado. Tá? Mas na prática, igual eu falei, a gente utiliza calculadoras, é mais fácil.
mas precisa saber. Então, essa calculadora aqui, ó. Então, na prática, eu gosto bastante de utilizar essa calculadora, tá? Sample Size Calculator. Então, no quadradinho de cima, qual que é a probabilidade pré-teste do paciente? 0,1, que é 10%. E qual que é o Likelihood Ratio, que é a razão de verossimilhança, da febre? 2,5. Eu calculo, ele me dá a probabilidade pós-teste lá embaixo, tá bom? Então, dessa forma, a gente consegue utilizar. E onde achar? Onde você pegou esses valores e tal? Então, basicamente, a gente tem fontes confiáveis dessas informações. Tem um livro muito bom que já está no nosso Drive, tá? Que é Evidence Based Physical Diagnostics, que ele tem, basicamente, essa tabela para diversas doenças, tá bom? Então, basicamente, com as coisas e achados que a gente tem com o Likelihood Ratio, que é a nossa razão de verossimilhança que a gente vai usar, quando está presente, quando está ausente. Então, a gente pode ver ali no lung findings, né? Que é da ausculta pulmonar, crackles, que é crepitação. Quando ela está presente, ela tem uma razão de verossimilhança de 2,8, e quando ela está ausente, que foi o nosso caso, 0,8. Então, ela até é boa para confirmar a pneumonia, tipo, ela aumenta bastante a nossa probabilidade pós-teste, mas ela não é boa o suficiente para excluir se o paciente tem pneumonia ou não, tá bom? Então, basicamente, o que nosso paciente ali tinha? Taquicardia, razão de verossimilhança de 2,1, febre, razão de verossimilhança de 2,5, taquipneia, razão de verossimilhança de 2,7, basicamente isso. E tinha ausência de crepitação, que é uma razão de verossimilhança negativa de 0,8. E é assim que a gente faz a nossa conta, tá bom? E tem uma forma um pouco mais aproximada da gente fazer, tá? E por que isso é importante? Isso é importante não só para a gente calcular a probabilidade do nosso paciente ter essa doença ou não, mas é bom para a gente saber a importância daquilo que a gente está buscando, tá? Então, basicamente, se você tem um paciente com pneumonia na sua frente, o que você tem que buscar achar nele? Você tem que buscar achar sinais e sintomas onde a gente tem uma razão de verossimilhança maior quando está presente e uma razão de verossimilhança menor quando está ausente. Então, gente, isso é muito importante, tá? A partir do momento que você está com uma hipótese diagnóstica, você tem que se focar naquilo que é importante no seu exame físico e na sua anamnese. Para saber isso, você tem que saber quais são o que você está procurando, o que é mais prevalente, qual que é a maior razão de verossimilhança que você tem que buscar nesse contexto, tá bom? Então, basicamente isso. E olha para vocês verem qual que é a maior razão de verossimilhança que a gente tem na pneumonia quando está presente. É a assimetria na expansão torácica, tá? Que é aquele exame que a gente faz assim, pede para o paciente expirar, e aí um lado, por exemplo, dá assimétrico. Tem uma razão de verossimilhança de 44, tá? Aí agora eu pergunto para vocês, qual foi a última vez que vocês viram algum médico fazer expansão de tórax num paciente com suspeita de pneumonia? Sendo que seria, se presente, seria o achado mais importante desse exame físico, tá? Mas todo mundo foca muito na crepitação. Tá bom? A gente tem o score de Heckerling ali, que ele basicamente reúne vários sinais juntos no score para tentar dar uma razão de verossimilhança maior, tá? Então, quando dá só 0 ou 1 pontos nesse score de Heckerling, é 0,3, então ajuda a excluir pneumonia. E quando dá 4 ou 5, é uma razão de verossimilhança bem grande, de 8,2, que ajuda a gente a confirmar a pneumonia, tá? Então, é um score bem legal de estar utilizando no diagnóstico de pneumonia também, tá bom? E aí a gente tem, basicamente, esse macetezinho, tá? Então, basicamente, quando a gente tem uma razão de verossimilhança ali de 2, a gente está aumentando, basicamente, 15% do nosso diagnóstico. Quando a gente tem uma razão de verossimilhança de 5, 30%, de 10, 45%, tá? Mesma coisa as negativas, de 0,5, menos 15% de chance de não ser aquele diagnóstico. Quando você acha uma razão de verossimilhança de 0,2, menos 30% de chance de não ser aquele diagnóstico. E uma razão de verossimilhança de 0,1, menos 45% de chance de não ser aquele diagnóstico. Então, a gente pode tentar fazer de forma um pouco mais acelerada as coisas que a gente for achando aí,
tá bom? Então você pode ver que ali, ó, a assimetria na expansão de tórax é uma razão de verossimilhança de 44. Tá? Então, se a gente achar isso num paciente com uma suspeita mínima de pneumonia, a gente confirma o diagnóstico, sem nem precisar fazer, por exemplo, um raio-x. Esse aqui é o score de Heckerling, tá? Ele traz basicamente 5 itens, tá? Que a gente vai pontuar, e tem essas razões de verossimilhança, tá? Então, sempre que eu estou diante de uma suspeita de pneumonia, eu me utilizo desse score, que ele ajuda muito, tá bom? E aí, na prática que eu falei, então se a gente tem uma razão de verossimilhança, ou likelihood ratio, positiva, de 2 aumenta 15% o diagnóstico, de 5 aumenta 30%, de 10 aumenta 45% a chance de ter o diagnóstico. Então você pega a probabilidade pré-teste e soma esse valor. Mesma coisa quando a gente tem uma razão de verossimilhança, um likelihood ratio negativo. A gente subtrai esses valores da nossa probabilidade pré-teste. Caso clínico número 2, sugerido por vocês no grupo de medicina baseada em evidência. Então, a gente tem João, 62 anos, dá entrada no PCF com queixa de dor no peito quando realiza esforço. Refere que a dor começou há cerca de 2 meses, caracteriza a dor como um aperto retroesternal que ocorre após caminhar 2 a 3 quarteirões ou subir escadas. Então, uma dor ao esforço. Importante que ela melhora com repouso em até 5 minutos. Então, uma dor que desencadeia no esforço e que melhora no repouso. Isso é uma informação muito importante. Nega irradiação, síncope, palpitações ou sudorese. Relata que os episódios estão mais frequentes na última semana, inclusive com menor esforço. Nega dor em repouso ou durante o sono. Nega sintomas respiratórios. Nunca foi submetido a cateterismo cardíaco. Nunca teve um infarto documentado. E, de prévio dele, um paciente diabético, hipertenso, tabagista de 30 anos máximo. Sinais vitais, pressão não está controlada, frequência cardíaca está ok, saturação está ok, o IMC com sobrepeso, ausculta cardíaca e pulmonar sem anormalidades, extremidades sem edema e pulsos presentes. Então, a partir disso, a gente elabora as nossas diagnósticos, as nossas hipóteses diagnósticas. Então, pelo menos 3 ali. Então, uma angina estável, tá? Que é uma possível, provável doença arterial coronariana crônica, que é a nossa maior probabilidade pré-teste, dando uma olhada nesse caso. Doença esofágica, que pode cursar com essa dor também, retroesternal. E doença valvar. Mas ele não tinha nenhum tipo de sopro, que também já começa a falar um pouco mais contra, tá bom? Então seria mais ou menos a nossa prevalência de hipóteses diagnósticas. E aí, quando não a gente... sei traduzir para mais ou menos umas prevalência de hipóteses de diagnósticos. Então, quando a gente vai olhar no mesmo livro que eu falei, doença arterial coronariana, o que a gente acha, né? Então, a gente tem a angina típica, que é o que esse paciente apresenta, com uma razão de verossimilhança de 5,8, que é muita coisa. Dele ser paciente do sexo masculino também aumenta, tá? Então, 1,6 de razão de verossimilhança. A faixa etária, mais 1,3 de razão de verossimilhança, é bem baixo, tá? Mas aumenta. Então, estimando uma probabilidade pré-teste razoável ali, para esse caso, ele tinha uma probabilidade pré-teste, estou sendo bem conservador, porque provavelmente é mais de 20%, de ter uma doença arterial coronariana, tá? Ainda mais pelo histórico de patologias pregressas dele. Então, o que eu falei? 5,8 aumenta basicamente 30% o nosso diagnóstico. 5, né? Uma razão de verossimilhança de 5. Então, de 20%, mais 30%, iria para 50%, mais ali 5,8%, iria mais ou menos para uns 60% de probabilidade, nova probabilidade pós-teste, né? Aí, adicionando o sexo masculino, adicionando a idade, iria mais ou menos para uns 70%, fazendo essa conta de cabeça pelos macetes, tá bom? Que já é uma probabilidade muito alta, que já justificaria a gente solicitar um exame, uma ergoespirometria para esse paciente, para a gente fechar esse diagnóstico, tá? Então, já é uma probabilidade que eu já até pensaria em começar a tratar também, tá bom? E, para finalizar, vou fazer esse aqui também na mão. Vamos fazer isso, para ficar bem fixado. Vamos calcular na mão, tá? Então a gente calculou aqui de cabeça pelo macete, mas vamos fazer o cálculo na mão desse paciente. Então a gente está
de frente para uma doença arterial coronariana como hipótese, com uma probabilidade pré-teste de cerca de 0,2 ou 20%. A gente vai transformar isso aqui para chance. Então, chance é igual a probabilidade do paciente ter a doença dividido pela probabilidade do paciente não ter a doença. Então, a probabilidade do paciente ter a doença, 0,2. Para ele não ter, é o que falta para 1, 0,8, que dá 2 sobre 8, 1 quarto. Então, a chance dele ter é de 1 para 4, dá 0,25 de chance, tá? E aí, a gente fazer a chance pós é pegar esse 0,25, que é a chance pré, multiplicar pela razão de verossimilhança, que no caso da dor típica é 5,8, a gente chega num valor de 1,45, que é essa aqui é a nossa nova probabilidade pré-teste. Chance, né? Chance pré-teste. Que a gente transformou para chance. Aí isso aqui agora a gente vai multiplicar de novo por uma outra razão de verossimilhança, que é a do sexo masculino, 1,6. Aí a gente chega em uma chance pós de 2,32. Aí essa aqui vai ser a nossa nova chance pré. Porque a gente vai adicionar mais uma informação. Então, 2,32 vezes 1,3, que essa aqui é a razão de verossimilhança do sexo masculino. Essa aqui é a razão de verossimilhança da idade. Essa aqui é a razão de verossimilhança da angina. Aí a gente chega numa chance final pós de aproximadamente 3. Essa é a nossa chance pós. Só que a gente não quer, para a gente utilizar na prática, a gente não dá para utilizar chance, a gente precisa utilizar probabilidade. Então, probabilidade agora pós, dividido por 1 menos a probabilidade pós. 1 menos a probabilidade pós é igual a chance pós, que é 3. Tá? Fazendo as continhas, 3 menos 3p igual a p. Passa para lá, positivo, 4p igual a 3. Então, a probabilidade pós é igual a 3 sobre 4, que é 0,75 ou 75%, que é basicamente a conta que a gente fez utilizando os macetes muito rapidamente, tá? A gente chegou em 70%, que é basicamente isso, tá bom? Então, o macete, ele funciona, ele é bom, ele é rápido, ele é prático, tá? A gente vai chegar basicamente na mesma probabilidade. Agora, voltando aqui, o último conceito que a gente vai falar é do limiar de teste, tá? Isso é muito importante. O que é o limiar de teste? É a mínima probabilidade que eu aceito para realizar um teste nesse paciente. Então, a partir de tal probabilidade, eu vou testar esse paciente. Porque se ele tiver uma probabilidade tão pequena que não me interessa se o teste vier positivo, que ainda a probabilidade pós-teste ainda vai ser pequena. E o limiar de tratamento, que é a mínima probabilidade que eu aceito esse paciente ter para eu já imediatamente começar um tratamento, tá? Então, vamos de novo aos exemplos. Então, vamos falar sobre o limiar. Isso aqui é muito importante para a nossa prática, tá? A gente tem que definir limiares de testagem e de tratamento, tá bom? Então, vamos lá de novo. A gente vai traçar a nossa reta de probabilidades, que vai de 0 a 100. Vamos pegar uma doença de exemplo aqui, por exemplo, a asma. Tá? Eu sei que a prevalência da asma no Brasil é de cerca de 4%. Então, se esse paciente chega para mim no ambulatório e não queixa de nenhum sintoma, eu sei que
que a probabilidade desse paciente ter asma é de aproximadamente 4%, sem sintomas. Aí eu te pergunto, adianta eu fazer uma espirometria, pedir uma espirometria para esse paciente, para tentar confirmar se ele tem asma ou não? Por que eu vou pedir se ele tem uma probabilidade pré-teste de 4%? Não faz sentido, tá? Então a gente tem que delimitar um mínimo aqui, um limiar de teste, que é a probabilidade mínima que esse paciente precisa ter para eu testar ele. Então vamos colocar, é um valor arbitrário, tá? Só para a gente trabalhar aqui, mas basicamente uns 15% aí, tá? Que esse paciente precisaria ter para eu solicitar algum exame para ele, senão não faz sentido, tá? Só que agora, outro paciente. Esse paciente chega pra gente com uma queixa de tosse crônica, tá? Só essa queixa de tosse crônica deixa ele com uma probabilidade pré-teste de ter asma de cerca de 25%, com tosse crônica. Tá? E a gente também tem que ter, além do limiar de teste, a gente precisa ter um limiar de tratamento. Que é a partir da hora que esse paciente passa esse limiar de tratamento, eu vou tratar o paciente. Eu não vou solicitar mais nenhum exame para esse paciente, porque não faz sentido. Porque ele tem uma probabilidade tão alta de ter a doença que o mesmo exame vindo negativo, eu não vou descartar essa probabilidade. Eu vou ter que tratar esse paciente de qualquer forma. Então não faz sentido. Então vamos colocar aqui na asma. A asma a gente pode jogar um pouco mais para baixo, porque até o tratamento da asma, ele já é um exame diagnóstico também, tá? Se ele vai ser responsivo ou não. Então a gente pode jogar um pouco mais para baixo. Então vou deixar 60%, tá? E agora a gente vai trabalhar com alguns exemplos. Então esse paciente com 25%, eu solicitaria uma espirometria para ele, porque ele passou do meu limiar mínimo para eu solicitar um teste para ele, tá? Ele tem uma chance alta dele ter asma. Então faz sentido eu estar solicitando uma espirometria para esse paciente, tá? Só digno de nota, a espirometria, ela tem uma razão de verossimilhança negativa de 0,86 e uma razão de verossimilhança positiva de mais ou menos entre 9 e 10, tá? Então, se esse paciente, eu solicitar uma espirometria para ele e ela vir positiva, eu aumento a minha chance basicamente em 45%. Então, ele vai aqui, ele cai para cá, para os 70% de probabilidade pós-teste, com uma espiro positiva. Então, esse paciente é um paciente que eu vou tratar. Ótimo, perfeito, obrigado. Aí, vamos supor agora que eu tenho um paciente com 80% de probabilidade dele ter asma antes de eu solicitar o teste. Então vamos supor que ele tem histórico de família de primeiro grau, todo mundo na família tem asma, ele tem rinite alérgica, ele tem alergia, ele tem dermatite, então assim, a chance dele ter uma tosse crônica, então assim, a chance dele ter asma é muito alta, tá? Tão alta que não faz sentido eu solicitar a espirometria para ele, tá? Já faz sentido começar o tratamento desse paciente. Porque se ele vier com uma espirometria negativa, com uma razão de verossimilhança de menos 0,86, para vocês terem noção, ele cai de 80% de probabilidade de ter pneumonia para cerca de 77%, com uma espiro negativa. E aí eu te pergunto, você vai deixar de tratar esse paciente? Não vai deixar de tratar. Então, você já não deveria ter solicitado o exame, que é a espirometria, porque independente do resultado, você vai estar tratando ele de qualquer forma. Então, esse é o nosso limiar de tratamento. Então, aqui a gente tem nosso limiar de teste, que é o mínimo que o paciente precisa atingir para a gente solicitar algum teste diagnóstico ou investir mais na nossa consulta. E aqui, um limiar
mínimo de tratamento, que a partir desse ponto a gente já vai começar a tratar todos os pacientes, tá? Então, basicamente isso, o conceito, tá bom? Então, voltando aqui, só para finalizar, no livro Manual de Medicina Baseada em Evidências, do José Alencar, vou parafrasear ele aqui agora um pouquinho, que ele traz um fluxograma muito legal, tá? Que vai de encontro com o modelo bayesiano de atendimento, tá? Inclusive o Daniel, né, que ele é médico de família e comunidade, um amigo meu, ele vai dar uma aula de raciocínio clínico e aí ele vai introduzir esse conceito, tá bom? Que é basicamente o conceito que a gente tem que utilizar na nossa prática, tá? Então, eu quero trazer antes do fluxograma algumas coisas que o José Alencar traz, tá? Sobre a sensibilidade e especificidade. Então, número 1, a sensibilidade e especificidade sozinhas não são suficientes para a interpretação de um teste, porque partem de um dado que o médico que solicitou o exame não possui. O paciente é doente ou não. Número 2, para interpretar corretamente o resultado de um exame, o médico precisa saber a probabilidade pré-teste, que começa com a prevalência da doença, mas vai sendo atualizada no decorrer da consulta e dos novos exames. Então, a partir do que o paciente entra na sala e ele não fala nada, a probabilidade pré-teste é a prevalência de todas as doenças, tá? Então, a gente parte da prevalência. E, a partir do momento que ele vai falando o que ele está sentindo, a gente vai notando as coisas, a gente vai aumentando a nossa probabilidade ou diminuindo a nossa probabilidade pré-teste de ter determinada doença. E assim a gente vai elaborando as nossas hipóteses diagnósticas, que a gente vai confirmar depois a partir dos conceitos de razão de verossimilhança. Número 3. Com probabilidade pós-teste suficientemente altas, o médico está autorizado a realizar o tratamento. E quando suficientemente baixa, o médico está autorizado a considerar aquela hipótese descartada. Tá? Então, é o conceito de limiar que a gente trouxe aqui. Tá? Então, limiar de teste e limiar de tratamento. E aí, agora o fluxograma que está aí para vocês. Então, passo 1, a gente vai identificar o problema, que é a queixa principal desse paciente. A gente vai elaborar as nossas hipóteses diagnósticas. Tá? E aqui vem um ponto importante que o Daniel vai aprofundar um pouco mais. Tá? Então, a gente tem que ter a nossa hipótese principal. Então, qual que é o diagnóstico mais provável baseado na prevalência da queixa desse paciente? Número 2, a gente tem que ir lá pensar num diagnóstico que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum, mesmo que ele não seja tão prevalente quanto a nossa hipótese diagnóstica principal, porque é um diagnóstico que pode matar o paciente. Então, mesmo ele sendo raro, a gente tem que colocar ele na lista e descartar ele. Então, quais diagnósticos podem levar à morte e mesmo com menor probabilidade, preciso investigar? Tá? Então, importante. E hipóteses adicionais. Quais outros diagnósticos vieram à minha cabeça? Tá? Mesmo que não seja o principal, mas eu também vou considerar eles. Aí no passo número 3, depois de formular as hipóteses diagnósticas, é testar as nossas hipóteses. A gente vai aplicar um exame físico ou algum exame adicional relevante à queixa do paciente. Então, que a gente vai conseguir a nossa razão de verossimilhança. Posto isso, a gente utilizar a nossa razão de verossimilhança em cima da probabilidade e calcular uma probabilidade pós-teste, a gente vai reorganizar todas as nossas hipóteses baseadas na probabilidade pós-teste final que a gente teve. Se for alto o suficiente, a gente trata. Se for baixo o suficiente, a gente exclui. Caso não, a gente vai testar novamente sob a luz de novas informações, novos testes, novas evidências, juntamente com a razão de verossimilhança. E a gente faz isso. Esse seria, basicamente, o modelo bayesiano de atendimento. Tá? E o modelo correto de se usar, o modelo correto como a gente teria que diagnosticar os pacientes. Tá bom? Então, é basicamente isso. Então, trazer de novo o conceito agora. A mesma frase do começo, no final da aula. A medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. E agora vocês sabem o porquê. A gente não tem 100% de certeza de nada e a gente não consegue também descartar nada com 100% de certeza, tá? Então a gente trabalha com números, com incerteza todos os dias e com muita, muita probabilidade das coisas, tá? Então, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado
e muito obrigado.